dar continuidade ao estudo do livro de Mateus e hoje no capítulo 9 nós vamos ver curas milagrosas de Jesus. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse estudo com mais uma pessoa. Pega a sua Bíblia, pega o seu material de estudo e vem comigo para mais esse estudo. Vamos lá, Mateus capítulo 9. O primeiro momento fala sobre a cura de um paralítico. Vamos lá, vamos ler? Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 8, diz assim: E entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, que era Cafarnaum. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais difícil? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: Levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para casa, e a multidão, vendo isto, se maravilhou e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Olha só, então, nesse primeiro momento, Jesus encontra aí o paralítico. E olha só que interessante, aqui em Mateus conta uma versão mais simplificada desse encontro com o paralítico. Se você quiser ler um relato mais completo, está lá em Marcos, capítulo 2, dos versos 1 até o 12. Então lá vai contar que os amigos tiraram o telhado da casa, desceram o paralítico. E aqui diz que Jesus falou para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Quando ele disse isso, ele incomodou muitas pessoas, né? Ele era recriminado pelos religiosos, pelos escribas, pelos fariseus, porque eles enxergavam nessa fala de Jesus o próprio Deus. Porque eles sabiam que somente Deus perdoava os pecados, e como eles não reconheceram Jesus como Messias, eles achavam que Jesus estava blasfemando. Jesus mostra que o seu poder em perdoar os pecados e curar toda e qualquer doença, porque Jesus tem autoridade suprema para isso. Jesus tinha como principal objetivo do seu ministério perdoar pecados. E ele poderia só ter curado aquele homem, levanta, anda, seja curado, mas ele enfatiza a questão do perdão. Naquela época, os religiosos acreditavam que pessoas com enfermidades eram esquecidas, eram castigadas por Deus. E as curas físicas, elas remetem às curas espirituais. Elas remetem também às curas internas que Jesus desejava realizar nas pessoas. As pessoas em volta se maravilhavam porque elas viam a autoridade, elas viam os milagres que Jesus realizava. Olha que tremendo! Vamos ler aí o segundo encontro de Jesus. Nós vamos ler agora dos versos 9 até o verso 13. Olha quem Jesus vai encontrar. Vamos lá, verso 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Nós vemos aqui, Jesus falando, todos necessitam
de Deus. Todos necessitam de perdão, de arrependimento, todas as pessoas precisam de Deus. E olha só que interessante, Mateus descreve ele mesmo na terceira pessoa. Lá em Marcos, capítulo 2, verso 14, nós vemos que Marcos chama Mateus de Levi, que era o nome dele, mas Jesus muda o nome dele para Mateus. Mateus foi muito obediente. Logo que Jesus o chamou, ele obedeceu e o seguiu. E na casa de Mateus nós vemos que foi servido um banquete, onde Jesus foi questionado por se juntar, com os gentios. E os coletores de impostos eram mal vistos pelo povo por terem contato direto com os romanos e também por ficarem com parte dos impostos. E aí Jesus responde a todos eles que os pecadores necessitam de uma oportunidade para o arrependimento. Jesus não compactuava com os pecadores. Ele não estava sentado na roda dos escarnecedores, como fala a palavra, mas ele estava sendo luz ali. Ele estava sendo Jesus ali. Então, ele era a figura do perdão, a figura ali da remissão dos pecados. Nós sabemos que nós temos que ser como Jesus. Vamos ver aí agora sobre o jejum. Nós vamos ler agora dos versos 14 até o 17, que diz assim: Então chegaram ao pé deles os discípulos de João, dizendo: Por que jejuam nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Porventura podem andar tristes os filhos das bodas enquanto o noivo está com eles? Dias, porém, virão que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz maior a rotura, a abertura, o rasgo. Nem se deita vinho novo em odre velho. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha que tremendo o ensinamento de Jesus. Então aqui as pessoas não entendiam por que os discípulos não precisavam jejuar, porque eles estavam com Jesus, eles estavam com o noivo, mas as pessoas não entendiam isso. Quando nós jejuamos, nós deixamos a nossa carne entristecida. Naquele momento, os discípulos tinham que aproveitar o máximo de momento, porque eles estavam com o Mestre, eles estavam com Jesus, e não era necessário eles jejuarem. Lá no verso 16 e 17, que nós vemos aí sobre as roupas, o vinho, Jesus veio cumprir o Antigo Testamento. Ele veio trazer a correta interpretação da lei, porque muitos fariseus colocavam um jugo maior na lei. Eles pegavam a lei e acrescentavam coisas humanas à lei, tornando aquela lei um jugo muito pesado de suportar. E olha só que interessante, tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo e aponta para essa aliança renovada, que é o que Jesus veio trazer. Agora, a interpretação do Antigo Testamento é à luz do que Cristo ensinou. Não dá para interpretar o Antigo Testamento sem conhecer o Novo Testamento, porque nós temos a Jesus. Todos os mandamentos e promessas apontam para Cristo. Jesus disse para que você cumpra os mandamentos. Ele resumiu entre os mais importantes: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O que Jesus ensinou é o fundamento para se cumprir a lei, que é o amor. Muitas coisas foram ensinadas na lei, foram ensinadas lá para o povo de Israel, mas nós sabemos que a salvação não é somente para o povo de Israel. O propósito de Deus também foi alcançar outras nações, foi alcançar outros povos, e nós vemos isso aí no ministério de Jesus. Um exemplo que eu posso dar é sobre a circuncisão.
não é necessário circuncidar um gentil. E lá no concílio, que cita em Atos 15, os apóstolos conversaram sobre isso. Mais tarde, Paulo fala lá em Romanos, capítulo 2, verso 25 em diante, que a circuncisão agora era no coração. Isso significa que colocar vinho novo em odres velhos é a mesma coisa que colocar velhas práticas em novos ensinamentos. Então, nós interpretamos o Antigo Testamento à luz do que Cristo nos ensinou. Vamos ler agora mais uma cura, mais um milagre de Jesus. Vamos ler dos versos 18 ao 34, que diz assim: Diz ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Olha a fé dele. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daqueles chefes, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram de Jesus. E logo que o povo foi posto para fora, entrou Jesus, pegou na mão da menina e ela ficou curada. E ela se levantou. E espalhou-se aquela notícia por todo o país. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e disse-lhes: crede vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Então tocou os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram e Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo ele se retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio e falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Então aqui Jesus encontra várias pessoas que precisavam de um milagre. Em cada situação ele agiu aí de forma maravilhosa. Então vamos refletir nesse contexto. Um líder de sinagoga, que é o primeiro caso, vem atrás de Jesus. Primeiro, ele reconheceu ali o Messias. Ele viu Jesus como um fazedor de milagres, como alguém poderoso, soberano, e trouxe a triste notícia, que a sua filha estava morta. E aquele homem demonstrou uma grande fé. E olha só que interessante, até então não se havia registros de alguém que tinha ressuscitado. No meio dessa história vem o momento da história da mulher do fluxo de sangue, que perante a lei estava impura e não podia tocar ninguém. E olha que Jesus causava nas pessoas, no coração das pessoas. Em outro evangelho mais detalhado, a gente consegue ver mais detalhes aí desse encontro dessa mulher com Jesus. E a mulher, ela fala que toca na orla da roupa de Jesus. Ela toca na lei. Nós vamos ler sobre isso aqui. E quando ela toca na lei, sai virtude de Jesus. Lá em Malaquias, capítulo 4, verso 2, diz algo muito interessante que tem a ver com essa passagem. Malaquias, capítulo 4, verso 2, fala assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas,
e saireis e saltareis como bezerros na estribaria. Então, olha só, lá em Malaquias 4:2 tem essa profecia, que Jesus traria cura nas suas asas. E no hebraico, asas significa borda. Olha só que interessante. Lá em Números, eu também quero ler, Números capítulo 15, verso 38, diz assim, Deus falou para Moisés, diz para o povo, fala ao povo de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas, e pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. Coloquem a lei. Então, nós vemos que quando ela toca ali na borda de Jesus, ela está tocando diretamente na lei. Ela está tocando na lei, ela está tocando nas asas, ela está tocando ali aonde sai virtude de Jesus. Por isso que ele era muito tocado, a multidão espremia, todo mundo tocava Jesus, mas quando ela toca na lei, ela foi curada, sai virtude de Jesus. E aí lá no verso 23 continua a história da filha de Jairo. E muito interessante que fala que quando Jesus chegou na casa dele, haviam instrumentistas. Olha só, por que tinham instrumentistas? Naquela época existiam os profissionais de velório, assim como as carpideiras. E todos ali estavam debochando de Jesus porque já tinham chegado os instrumentistas, as carpideiras, todos estavam ali fazendo aquela cena. E Jesus fala, ela não está morta, ela dorme. E quando eles debocham de Jesus, ele pede para que todos saiam. E Jesus, somente ao declarar a palavra, pegar na mão, a menina se levanta. E a menina ressuscita. E aí a história já continua, Jesus tendo encontro com homens cegos. Aquele famoso versículo deles clamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E essa profecia, né, que a descendência de Davi traria cura. Jesus é chamado de filho de Davi porque ele é da descendência de Davi. E muito interessante que Jesus não queria que sua fama se espalhasse, mas não tinha como as pessoas saírem dali e não contassem às outras o que havia acontecido. E o último encontro aí nesse trecho é Jesus encontra com a pessoa muda, a pessoa endemoniada, e acontece algo muito triste. Depois que Jesus expulsa o demônio, a pessoa começa a falar. Os fariseus, eles atribuem aquele milagre ao demônio. Eles blasfemam contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão. Vamos agora para os últimos versículos do capítulo 9. Nós vamos ler do 35 ao 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Todos os dias Jesus ensinava na sinagoga, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Uau, então Jesus veio aqui na terra para nos salvar, para morrer por nós, morrer pelos nossos pecados, nos redimir, nos resgatar, mas em seu ministério ele pregou o evangelho, ele curou pessoas, ele realizou muitos prodígios. E aqueles que deveriam pastorear, discipular pessoas, foram chamados do quê? De hipócritas, foram chamados de sepulcros caiados. Jesus ficou triste ao ver pessoas vivendo como se Deus não existisse, pessoas como ovelhas desgarradas, pessoas sem ter um suporte. E todas as suas palavras serviram para ensinar os seus discípulos o verdadeiro sentido do Evangelho.
amar, levar a boa notícia. A boa notícia é o Evangelho a todas as pessoas, sem distinção. A seara não é apenas para os líderes, mas para todos aqueles que creem em Jesus, tiveram contato com a palavra, aprenderam da palavra. Aí está a nossa responsabilidade. Não podemos ser como os fariseus, não podemos ser como os religiosos, que eram hipócritas, mas devemos ser como Jesus, levar a vida de Deus para as pessoas. Muitas pessoas andam desgarradas até hoje. Elas precisam de uma palavra, elas precisam aprender mais de Cristo. E eu quero deixar uma reflexão aqui. O que você está fazendo a favor do Evangelho? Você tem adorado a Deus com tudo que você tem? Invista na obra, participe da obra, ame a obra, porque Jesus, ele é o que ele espera de nós, que nós possamos fazer aquilo que ele fez aqui na terra. Ele disse que nós faríamos coisas maiores, mas nós temos visto isso ultimamente, principalmente hoje, que nós vemos muitas coisas em oculto vindo à tona, muitas coisas em oculto sendo reveladas. Nós temos tido acesso a muitos escândalos, muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, mas isso é apenas o cumprimento das profecias. Nós temos responsabilidade em falar de Jesus, em falar da palavra. Não importa se as pessoas aceitarão ou não, nosso dever é fazer aquilo que Jesus ordenou, aquilo que Jesus nos deixou. Amém? Curte esse estudo, compartilhe ele com mais uma pessoa, não deixa de se inscrever aqui. Fiquem com Deus e aguardem o próximo estudo do livro de Mateus. Amém? Fiquem com Deus e até mais!